Sem mais demoras, então, eu quero receber com muita alegria, dar o nosso púlpito nessa campanha de encerramento, nesse seminário de encerramento, a esse casal tão lindo que nos abençoou, que eu aprendi a amar, nossos queridos pastores Celso e Uma Cunha. Vamos aplaudir bem forte a Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Fica à vontade, pastor. Que alegria, gente, meu Deus. Boa noite para vocês. E que a doce, perfeita, sublime, maravilhosa paz esteja em cada coração nessa noite. E como eu prometi para vocês sexta-feira, que hoje o Celso iria cantar a canção que ele fez para o nosso aniversário de casamento, que deu tema ao seu CD romântico, né? Quando nós temos 45 anos de casados, 50 de namoro. Então, é uma longa trajetória, né? É claro que eu casei assim, bem criança, né, gente? Você também, né? Não, o Celso costuma falar que ele foi guarda de honra de Matusalém. Então vamos, Celso vai cantar essa canção que fala de amor. Desde sexta-feira, eu tenho falado que o amor é o oxigênio que vitaliza a vida, né? Que é a essência da alma. Nós precisamos de amor como nós precisamos de respirar. E não é por acaso que Deus, o texto áureo da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando todos os amores da terra falham, nós temos o amor de Deus, a fonte do amor, que nunca falha. E como filhos dele, nós temos que exercitar esse amor nas nossas vidas e na nossa família. Uma boa noite para todos, amém? Que a paz de Cristo esteja reinando em cada coração. Deixa eu lá de cá. Criar o clima aqui. Tá, aumenta aí. Ando ultimamente só, pensando em ti. Recordo os bons momentos quando te conheci. Como jovens sonhadores, mas cheios de amores, trocamos nossos sonhos e declarações. O que é lindo e divino, Deus agindo em nós, cumprindo tudo aquilo que nos prometeu. Vendo nossos frutos se frutificarem, esta aliança entre você e eu, quero te dizer: sou esposo, sou amigo que te ama. Quero manter sempre entre nós e Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger e mais contigo eu vou viver. Pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Ultimamente só,
pensando em ti. Recordo os bons momentos quando te conheci, como jovens sonhadores, mas cheios de amores. Trocamos nossos sonhos e declarações. Vimos o que é lindo e divino, Deus agindo em nós, cumprindo tudo aquilo que nos prometeu. Vendo nossos frutos se frutificarem, selando esta aliança entre você e eu, quero te dizer: sou esposo, sou amigo que te ama. Quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger e mais contigo eu vou viver, pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Sou amigo que te ama. Quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger e mais contigo eu vou viver, pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Te amo, te amo, te amo. Gente, o nosso assunto foi cura das emoções, não é? Precisamos de emoções curadas, né? E neste final de semana que a gente está concluindo hoje, né? Nós vimos as questões da alma, as questões que adoecem as emoções e adoecem os relacionamentos, porque uma alma doente tem o fluxo do amor obstruído. Então nós vimos tudo isso aqui nesses dias, e essas emoções acabam adoecendo também os relacionamentos, e aí vem os conflitos, e isso traz uma consequência: distorce a identidade. Mas nós vimos também os princípios de Deus para uma vida emocional e familiar saudável. E como resolver essas pendências emocionais que distorcem a nossa alma e que impedem que nós cumpramos o propósito de Deus aqui. Nós estamos vivendo nessa terra. Não estamos aqui por acaso. Na verdade, se não estamos aqui, se nós estamos aqui só de passagem, para que tanta bagagem? Para que tanto peso? Para que tanta coisa que nós carregamos na nossa alma? Então é tempo da leveza, é tempo da alma leve, porque nós temos um propósito para cumprir aqui. Então, eu quero refletir com vocês sobre a nossa identidade como cristãos. E a nossa necessidade de uma vida que manifeste os princípios de Deus no nosso viver diário. Onde a gente estiver, na nossa casa, na nossa família. Nós entendemos que para que haja cura nas emoções, é preciso cura nos relacionamentos familiares. Porque lá é o cenário. O título do meu livro, Família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Então lá é o cenário. Aliás, quem não estava aqui pode levar o livro, né? Que vai pelo menos ter algum dos assuntos e vai ler e vai entender o que nós tratamos aqui. A gente precisa sair de uma identidade natural distorcida.
essa humana que nós recebemos, dessas questões mal resolvidas na família, para uma identidade sobrenatural conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É possível? É possível. Em Deuteronômio 30, no versículo 19, eu vou ler aqui, já está anotado aqui no iPad, diz o seguinte, parte B do versículo, diz: te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus apresenta na sua palavra uma escolha que define o nosso futuro. Então, nossas escolhas definem a nossa vida. E a opção que o Senhor coloca nesse texto é: coloco diante de vocês, proponho para você a vida e a morte. É óbvio, qualquer pessoa na sua sanidade mental iria escolher a vida. Embora a gente saiba que hoje tem um monte de gente caminhando por aí que tem escolhido a morte. Escolhe às vezes de forma bem evidente, mas há aqueles que escolhem a morte pelo estilo de vida que vivem, pelas emoções que abrigam na alma, pela forma de lidar um com o outro. Então, está escolhendo a morte, mesmo que conscientemente ela queira a vida, inconscientemente pelas escolhas que faz, porque as nossas escolhas podem ser objetivas ou subjetivas, conscientes ou inconscientes. As nossas escolhas podem ser visíveis ou invisíveis. Agora, uma coisa é certa, nós escolhemos o tempo todo. Escolhas fazem parte da nossa vida. O tempo inteiro nós escolhemos. Mesmo quando a gente pensa assim, não quero escolher. Mas a gente está escolhendo não escolher. Então a escolha faz parte da nossa vida. E há um detalhe muito significativo nessa proposta de Deus. Ele diz: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Isto é, não é uma escolha centrada apenas no meu individual, no meu individualismo. Não, a minha escolha alcança a minha descendência. A forma que eu escolho viver hoje, pensar, sentir, agir, está definindo a vida da minha descendência. Então, nenhuma escolha minha tem um alcance só para a minha vida. Vai afetar só a minha vida. Não, as minhas escolhas vão afetar a vida dos meus descendentes. A outra opção também não está segmentada apenas à morte física. Escolhe a vida e não a morte. Mas não é só a morte física. É claro que a gente diria: não quero morrer agora. Sou nova. Não, eu já vivi bastante, mas eu também não quero morrer agora. Eu ainda tenho muito para fazer, muito para contribuir. Mas há algum tipo de morte que muitas vezes nós não prestamos atenção nelas. A morte dos relacionamentos, a morte dos sonhos e projetos de vida. Quando nós deixamos morrer os nossos sonhos e projetos de vida, isso pode ter um alcance tão destruidor, ou até mesmo mais que a morte física. Porque é uma morte também subjetiva que alcança a descendência, morte da alegria, da paz, da saúde, da motivação para a vida. Que tantas mortes que há nesse mundo hoje. Quando em João 10:10, Jesus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Nem sempre ele vai matar a vida física, mas ele está a todo momento tentando matar algum sonho nosso, algum projeto de vida, alguma coisa boa que Deus preparou para nós, porque Ele quer roubar e matar, para depois destruir. Então, a vida sobrenatural é uma vida que compreende todas essas questões, que sai da dimensão do natural para alcançar o propósito de Deus para a nossa vida.
Na vida natural, nós tomamos as nossas decisões, nós temos os nossos sonhos, mas a vida sobrenatural é quando as nossas decisões são colocadas diante da palavra de Deus, que são as decisões que Deus tem para nós, os propósitos de vida que Deus tem para nós, aquilo que Deus escreveu para nós como uma história de amor. É isso que Deus tem para nós. Há um versículo, 2 versículos em Provérbios 31. Provérbios 31 é aquele texto que fala da mulher virtuosa. Mas esse texto que eu vou ler, ele se aplica muito bem para a nossa vida, para a nossa família, e é bem propício para esse tema essa noite. Versículos 25 e 26. Diz assim: reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Aqui estava uma mulher que fez uma escolha de vida. Que fez uma escolha para viver força e dignidade, sabedoria e amor. E esse texto bíblico apresenta elementos essenciais para uma vida sobrenatural, pois somente quem tem a verdadeira sabedoria pode sorrir diante do futuro. Sabe, quando você olha para o futuro, as pessoas ansiosas, por exemplo, elas, falei um pouquinho também sobre a ansiedade esses dias, e ela fica vivendo já o que ela imagina que ela vai sofrer amanhã, ela já fica vivendo essa angústia e essa turbulência no hoje. Né? E você lembra quando eu falei das dores? As dores no passado, no presente e no futuro? Agora, sorrir diante do futuro. É alguém que olha para o futuro e pode sorrir, porque sabe que hoje a semeadura que está fazendo terá uma colheita abundante no futuro. Sabe quando alguém que planta, um agricultor, ele vai lá e planta sementes muito boas, e ele cuida, e ele sabe que ele terá uma colheita abundante, e ele olha e pode sorrir, porque sabe que o resultado virá. Então, essa mulher, ela tinha força e dignidade, e ela podia sorrir diante do futuro. Você pode sorrir diante do futuro? Quando você olha para o seu futuro, hoje a gente ouve muito falar sobre visão de futuro. No mundo corporativo, durante muitos anos, 15 anos, eu dei muito treinamento empresarial. E aí toda empresa que a gente vai, tem lá, né? Como um banner na parede, tem lá nossa missão, nossa visão de futuro. Né? Toda empresa tem um planejamento estratégico, pensa no futuro, né? Planeja esse futuro e está lá com esse futuro bem visível. Mas, gente, vejam só, toda visão de futuro nesse mundo que nós vivemos acaba com a morte. Não é verdade? Eu posso traçar uma visão de futuro, eu vou traçar a visão para 10 anos. Mas a morte pode acabar com essa visão de futuro. A morte de uma empresa, a morte de um gestor, tantas coisas que podem levar. A única pessoa que pode ter uma visão de futuro que transcende a morte é o cristão. Somos nós. Quando Paulo estava na prisão, e ele estava lá, gente, o chicote romano tinha pedacinhos de ossos amarrados nele. Era um chicote que, quando batia nas costas do prisioneiro, abria sulcos que sangravam. Paulo estava lá numa prisão romana. Aí ele escreve lá em Filipenses, capítulo, acho que 3 ou 4, sei lá, eu vou citar o versículo, que às vezes eu sei o versículo, mas não lembro o endereço. Então, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu pergunto, será que Paulo teve amnésia na prisão? Bateu com a cabeça na parede? Esqueceu tudo? Não, sabe o que Paulo estava dizendo? Eu tenho a memória curada.
Eu tenho uma memória sem feridas. As minhas costas podem estar feridas, mas a minha alma não está ferida. A minha mente não está ferida. Podem aprisionar o meu corpo, mas não podem aprisionar a minha alma. E porque eu tenho uma alma livre, aqui eu posso louvar a Deus, aqui eu posso glorificar a Deus. E eu posso dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Visão de futuro. Essa visão que nós precisamos ter para sorrir diante do futuro. A segunda parte do texto diz: sabedoria e amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. São palavras que definem a essência da vida, da nossa vida e da nossa vida familiar. Eu considero a sabedoria e o amor os dois tesouros preciosos que impulsionam o desenvolvimento de todas as demais competências que nós precisamos na nossa vida. Gente, você tem sabedoria e amor? Você tem tudo. Você tem tudo na sua vida. Primeiro, porque sabedoria, já vou falar aqui o que é sabedoria, não é? Ela vai nos elevar a um nível de vida que a gente não se preocupa mais com as bobagens dessa vida, com os mimimis dessa vida, com as questões pequenas, medíocres dessa vida. Sabedoria te eleva. E ensinar com amor, quando você tem essa capacidade de o amor se manifestar naquilo que você fala, na forma que você vive. O que essas competências fazem na nossa vida? Fortalece todo o nosso emocional. Nós somos fortalecidos. As defesas da nossa saúde espiritual, mental e emocional e física são ativadas. Quando você tem sabedoria e amor, você tem as suas defesas ativadas, as defesas que te protegem dos invasores. Isto é, os muros de proteção da sua vida estão erguidos, da sua vida pessoal, da sua vida emocional e também da sua família. Sabedoria, queridos, não vem de capacitação humana, não vem de conhecimento intelectual, não vem dos bancos acadêmicos, dos ensinos transmitidos pelos professores, não vem dos livros, não vem da boca dos eruditos, não vem da mente dos eruditos, mas sabedoria é a que vem pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que é de Deus, que sabe tudo sobre Deus e que veio habitar em nós. E Ele veio nos trazer a sabedoria de Deus. Por isso que é tão importante a gente entender isso, porque Ele nos faz olhar a vida na perspectiva de Deus. Ter sabedoria é olhar a vida na perspectiva de Deus. Ele nos traz a mente de Cristo e Ele nos faz sair de um viver natural para uma vida sobrenatural. Olha o que diz 1 Coríntios 2, 6 a 8. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que têm maturidade. Presta atenção nisso, gente. Sabedoria não é para crianças espirituais. Sabe aquilo que o autor aos Hebreus escreveu? Quando vocês deveriam estar ensinando para os outros, vocês ainda são crianças imaturas que estão precisando de leitinho. Porque ainda não sabem os fundamentos da fé, ainda não conhecem. Quem precisa de leitinho é criança imatura. Nós não precisamos mais de leitinho não, tá, gente? Nós precisamos mesmo de palavra forte, que trata a nossa vida, que trata caráter,
que fala profundamente na nossa alma. Esse negócio de mensagenzinha que vem só passando a mão em cima da cabeça. Não, a gente precisa de muito mais. É claro que tem aqueles que estão começando na fé, que tem que ter acompanhamento. Para isso tem lá os protetores, os acolhedores, que vão acolher essas pessoas. Mas quando nós tomamos a decisão por Deus, é hora de erguer a cabeça e ter uma vida adulta. Então falamos de sabedoria antes que tem maturidade. Mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Essa é a sabedoria que nós buscamos, querido. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é: busque a sabedoria como um tesouro precioso. Se você tem qualquer coisa que você precisa buscar com muito afinco aqui nessa vida, busque a sabedoria. Só quem entende o valor e busca a sabedoria com todo empenho, como um bem precioso, a encontrará. Provérbios capítulo 4, versículo 7, traz o que a sabedoria significa para o nosso crescimento e maturidade. Procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para obter entendimento. A Bíblia fala da sabedoria como tesouro precioso. Se nós buscássemos a sabedoria como esse tesouro, nós teríamos discernimento para identificarmos as áreas vulneráveis dos muros que protegem a nossa vida e a nossa família. Muitas vezes, gente, a nossa vida está sem proteção. A nossa alma está sem proteção, está vulnerável. A tudo que você ouve te atinge. E o inimigo está sempre mandando coisas para perturbar a sua vida. É aquele amigo no trabalho que vai lá e te pega no pé. O outro que vem e te trai. O outro que te decepciona. Gente, no mundo tereis aflições. Essas coisas não têm que trazerem uma definição para a nossa vida. Não é o outro que tem que dirigir a sua vida. Você não pode andar no movimento do outro. Você tem que ser quem você é. A sua essência não pode ser contaminada por aquilo que o outro fala ou diz. Você tem que estar além. Quem te dirige a sua vida é o Senhor. E a sabedoria é isso. Portanto, para compreendermos esses tesouros ocultos, nessas duas palavras, a gente precisa começar com algo bem óbvio para nós. Começar do começo. É claro que todo começar deveria ser do começo, né? Mas nem sempre é. Nem sempre é. Muitas vezes a gente pula etapas da nossa vida, né? Mas, quando a gente começa do começo, o começo sempre aponta o propósito, nos dá a direção para o futuro, e o começo pode direcionar as nossas prioridades. Então é preciso ir ao começo para você entender qual é a direção para o futuro e as prioridades que você precisa estabelecer na sua vida hoje. E quando a nossa mente se abre para receber a sabedoria divina, esse texto do início da palavra de Deus, ele pode indicar o caminho que precisamos seguir. Gênesis 1:1. O que diz Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso? Amém? Então isso define. Isso define a sua vida. Não está escrito assim lá no início da Bíblia. Era uma vez um Deus que construiu, que criou o mundo, e ele chegou e ele fez isso. Não! A Bíblia não começa como um conto de história de carochinha. A Bíblia começa com uma declaração. No princípio criou Deus os céus e a terra. É crer ou não crer. Não vai ficar provando nada para você. Ele não precisa. É crer ou não crer. Tudo mais que está escrito aqui na palavra de Deus depende dessa resposta sua. E essa é uma expressão bem simples para iniciar as Sagradas Escrituras. Simples pela expressão linguística, mas de uma dimensão tão profunda
profunda que a nossa mente natural não consegue compreender todo o seu significado. Mas é este primeiro versículo que lança o fundamento da fé para nós, como está escrito lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. No 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Por isso que é crer ou não crer. Está aí. Se você diz que crê na Bíblia, mas você fica aí nessas dúvidas existenciais, que os filósofos, que os sociólogos, que um monte de gente que fica aí cabeção estudando a vida inteira, quando eles conseguem descobrir alguma coisa, eles dizem, já estava na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem tudo. Então é preciso entender essa declaração, porque com este fundamento nós podemos fazer os questionamentos existenciais que o ser humano busca respostas. Por exemplo, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Já ouviu essas perguntas? Os filósofos amam essas perguntas. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou? Eras e eras eles ficam fazendo essas perguntas. Mas Jesus, quando chegou com seus discípulos, e ele estava lá andando com eles, ele parou e ele perguntou assim, que dizem os homens, os filhos dos homens, quem eu sou? Aí já veio um monte de resposta, né? Tu és Elias, isto é, tu tens a mesma palavra profética de Elias. Tu és, não é, fulano, profeta. Cada um deu uma opinião. Quantas vezes que alguma pessoa falou, quem você é? Quem eu sou? E aí você ficou se referenciando na sua história familiar. Ah, eu tenho a cara do meu avô, eu tenho os olhos da minha mãe, eu tenho o jeito de alguém que você nem conviveu, que aí o pessoal fica falando assim, nossa, como que você parece com aquela sua tia, que você nunca viu, que tem anos que você não vê, você está igualzinho a sua tia, porque cada vez que a gente pergunta quem eu sou, as pessoas começam a buscar essas questões, né? Mas esse quem eu sou fala da nossa identidade familiar, daquilo que nós carregamos, os traços geracionais em nós, fala dos nossos elementos físicos, mas também das questões emocionais, das histórias que nós carregamos. Mas na pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, de repente, Pedro, tomado pela sabedoria e pela revelação do Espírito Santo de Deus, ele afirmou a identidade sobrenatural de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, é a sua nomeação humana. Mas tu és o Filho do Deus vivo, a sua identidade de filho, o pertencimento, o valor pessoal. Quem você é tem a ver com seu Pai, o seu Pai Celeste. Aleluia. Quem você é? Quem você é? Assim também deve ser conosco. Gente, mas o inimigo não desiste de contestar a nossa identidade. Ele fez isso com Jesus. Jesus foi ao deserto para ser tentado. Aliás, nem Jesus foi ao deserto de livre e espontânea vontade. A seguir foi Jesus levado ao deserto. Então não pensa, deserto é o lugar onde ninguém se matricula de livre e espontânea vontade, mas é Deus que nos matricula. E se você tem um chamado ministerial, pode ter certeza que Deus pode te levar ao deserto para te ensinar algumas coisinhas. Mas é lugar de passagem, de transição. Jesus foi ao deserto. Quando ele estava lá, quem chega? Satanás. Jesus estava com fome, estava em jejum. Aí a primeira coisa que ele quer contestar é a identidade de Jesus. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus respondeu para ele?
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a última palavra que Jesus ouviu da boca de Deus antes de ir para o deserto? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. O que ele estava dizendo para Satanás naquele momento? Olha, eu posso estar com fome de pão, de comida, porque aqui eu não estou comendo, mas eu não tenho fome emocional. Eu sei quem sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu sou o filho amado do Pai. Eu não tenho que provar a minha filiação. Eu não preciso transformar a pedra em pão. Mas quanta gente tentando transformar a pedra em pão. Tentamos transformar a pedra em pão todas as vezes que nós buscamos a nossa identidade através daquilo que nós fazemos e não daquilo que nós somos. Todas as vezes que eu quero o reconhecimento do outro, que o outro me perceba, que o outro veja a minha identidade, que o outro me valorize por aquilo que eu estou fazendo, eu estou tentando transformar pedra em pão. Porque nós precisamos ser amados por aquilo que nós somos. E foi isso que Jesus respondeu para Satanás. Então, encontrar as respostas na revelação da palavra de Deus para estabelecermos as nossas prioridades de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida é a saída, é o segredo, é aquilo que nós temos na palavra de Deus que nos ajuda a caminhar. E eu quero trazer para vocês uma matéria que saiu no programa, como que chama aquele domingo? Domingo Espetacular, um programa da Rede Record, chama Design Inteligente. Muita gente aqui deve ter visto. É uma matéria muito interessante, que a ciência comprova. Preste atenção, 10 minutos só esse vídeo, depois dele eu já concluo a mensagem. 10 minutos, presta atenção nesse vídeo. Olha e entenda o que Deus quer falar com você. Está no ponto? Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado Design Inteligente. Esses cientistas acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado Design Inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. E revolucionou os Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, Não
Não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. O número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Parthenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6 também. Φ. Vai dar Φ também. Se a gente abre os braços, né? Calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. We cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante: não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Birri concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Entre os humanos é o DNA que informa o sexo, a cor da pele e do cabelo e o formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O
presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente considera o DNA o mais avançado código de que se tem notícia. A gente tem a molécula de DNA como um modelo. Por quê? Porque quando a gente descobriu essa molécula, a gente viu que é uma molécula fantástica, maravilhosa. E ali evidências e mais evidências de que uma mente inteligente projetou a vida. Porque é o software da vida. E esse software tem o quê? Tem ali um código. E a gente sabe que códigos emanam de mentes inteligentes. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus, em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Isso é ciência, gente. Já estava na palavra de Deus, a compreensão da nossa identidade. E dos primeiros capítulos de Gênesis traz as respostas para as questões existenciais que estão para sempre nesse mundo. Quem eu sou? De onde eu vim? Eu penso que a gente vive num tempo em que precisamos urgentemente entender quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Para nós compreendermos a nossa identidade em Cristo, de forma sobrenatural. Sem essa compreensão, nós vamos viver a deriva da vida cristã, na mediocridade de uma vida cristã que não transforma, que não produz mudança, sem senso de pertencimento e valor pessoal. Quanta gente capengando na vida cristã. Quanta gente se entregando a esses sofrimentos, essas emoções doentias, deixando essas questões tomar a sua alma, ficando com a alma adoecida sem conseguir sentir quem é. Pessoas precisam de uma identidade fortalecida para caminharem na vida, gente.
Famílias precisam de uma identidade. A identidade familiar é o nome, o sobrenome que uma família tem. Mas esse nome, sobrenome, que pode ter tantas marcas, tantas histórias ruins por detrás. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, na oração que ele faz, ele diz: por esta causa, dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual tomo o nome toda a família nos céus e na terra. O que Paulo estava orando? O livro de Efésios é uma revelação profunda da nossa identidade. Paulo estava dobrando os joelhos para orar, para que nós recebamos a revelação de que família que pertencemos. Qual é a família que nós pertencemos? Pessoas com identidades frágeis, feridas na sua família de origem, elas ficam vulneráveis aos ataques do inimigo e não assumem a sua identidade em Cristo como filhos de Deus, pessoas que estão aqui de passagem, porque são cidadãos do céu, porque pertencem a uma nação santa, porque tem um sacerdócio real que os distingue e que foram adquiridas por um bom preço. Essa é a nossa identidade. Mas pessoas com identidade frágil não conseguem sentir a paternidade de Deus, não conseguem chamar Deus de Pai, não têm a experiência da intimidade do Abba Pai, do Papai. Não conseguem ter essa comunhão com Deus. E por que tantas pessoas vivem assim? Tudo isso que nós falamos nesse seminário. Tudo isso que nós falamos de família, nós falamos de identidade distorcida, nós falamos de roubo nas gerações, nós falamos dos sentimentos que tomam o coração quando as emoções estão doentes, do medo, de todos os transtornos psíquicos, da depressão, de tudo. Nós falamos que a gente sabe que não existe família perfeita, mas nós estamos vendo todos os dias, no meio da família, acontecendo todas essas dores, essas dificuldades que adoecem a alma. Mas, queridos, é preciso assumir identidade sobrenatural. Nós temos a assinatura do Yahvé, do Javé em nós. Nós temos a assinatura de Deus em nós. Foi com esse nome que apareceu ali no filme que Deus se revelou para Moisés quando decidiu tirar o povo hebreu do Egito para levá-los à terra da promessa. A história de Moisés a gente já sabe, nem preciso contar, mas ele era hebreu, criado num palácio egípcio, então ele tinha confusão de identidade. Ele tinha uma confusão de identidade. Então era o conflito de Moisés, que quando ele vê um egípcio atingindo um hebreu, ele vai lá e matou o cara. Matou, teve que fugir. Aí é essa pessoa que era inseguro, que não sabia nem como se dirigir a Faraó, que quando Deus vem, dá para ele o sonho da liberdade, convoca ele para conduzir o povo. Ele pergunta: mas como que eu vou chegar para Faraó? Sobre que autoridade eu vou dizer para ele? Como que eu vou me apresentar para solicitar a liberdade do povo? E aí Deus diz assim para ele: eu irei com você. Eu sou quem sou. O nome que Deus dá a Ele mesmo é esse. O nome que mais tarde foi abreviado para essas 4 letras hebraicas. Yahvé, Senhor. E se tornou a designação principal entre os hebreus para falar sobre o Deus que se auto-revela. Ele é usado 6.700 vezes no Antigo Testamento, segundo informações da Bíblia, a Mensagem. Jesus usou a mesma expressão em João 8,58, quando ele diz: eu vos afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. A mesma expressão do Yahvé, a revelação do eu sou o que sou. Eu sou. Essa é a assinatura de Deus no nosso DNA. E ninguém explica mesmo, como diz aquela música que um grupo canta: ninguém explica Deus. Não dá para explicar, não dá para botar Deus no enquadro humano. Portanto, nós compreendemos a nossa identidade, que para compreender a nossa identidade não é uma compreensão natural. Só a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pode nos revelar. E quem é que dá essa afirmação? O Espírito Santo.
Ele nos faz entender que nós somos filhos por adoção e que clamamos pelo Abba Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. E diante dessa palavra, querido, nós só podemos compreender isso pela fé. Pela fé, como diz o autor de Hebreus. Por isso que Satanás quer roubar. Quer roubar a nossa identidade, porque ele perdeu a identidade. Eu falei isso ontem. Ele perdeu a identidade, ele era Lúcifer, anjo de luz, se transformou em Satanás, príncipe das trevas. Perdeu a identidade e ele quer distorcer a nossa identidade, ele quer roubar a nossa identidade. Por quê? Porque quando ele distorce, ele consegue implantar a dúvida de quem nós somos. E distorção é perversão. E essa é a estratégia que ele tem para roubar. Portanto, irmão, você que fez seminário, você que não fez, solte o passado. Para de viver no passado. Deixe de ficar focado naquilo que você não tem mais como fazer mais nada. É aquilo que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É o que o Senhor fala para você hoje em Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas antigas. Como não lembrar? Vou ter amnésia? Não fica botando foco nessas coisas antigas. Não fica nessas histórias que você não tem mais como mudar. Não vos lembreis das coisas antigas. Nem considereis as passadas. Não dê importância. Não coloca num lugar de oratório na sua vida, de queixa, de lamúrias, de mágoas. E o Senhor ainda diz, eis que faço algo novo, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor está abrindo o caminho para você. Saia desse deserto existencial, desse vale que te aprisiona e desse caminho que tem escuridão e sequidão, porque o Senhor coloca rios no ermo para refrigerar a sua alma. Portanto, como cristãos, né, há uma convocação para nós sairmos das racionalizações humanas, porque a palavra de Deus é a verdade. A verdade não é um conceito. Todos procuram essa verdade como conceito, que é a verdade. Pilatos perguntou, que é a verdade? Nunca achou a verdade, porque você não vai achar a verdade numa definição etimológica, porque a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus, foi assim que Jesus se revelou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O reino das trevas engendrou no inferno a estratégia para desconstruir a verdade de Deus sobre a criação do ser humano. E a gente está vendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, a quantidade de identidades que está havendo. Tem binário, ternário, quaternário. Um acha que é cachorro, outro acha que é bicicleta, né? Eu sou uma bicicleta. Já viram isso na mídia aí? Cada dia está saindo uma aberração. Outro, eu sou uma árvore. E aí ele vai lá, fica lá no meio do mato, igual uma árvore. A loucura está tomando conta das mentes, porque a estratégia de Satanás é roubar. Ele quer roubar. Lembra quando ontem eu falei sobre medo e vergonha? Que eu falei que Adão e Eva perderam a cobertura, né? A cobertura da inocência. Eles perderam essa cobertura. E aí Deus vai lá, eles se taparam com folhas. Folhas que são perecíveis. Todo dia eles tinham que fazer uma nova roupagem para eles. Aí Deus vai lá e faz o primeiro sacrifício da pele de animal, cobre eles, apontando para o sacrifício perfeito que é vir de Jesus Cristo para cobrir, para tirar o pecado do mundo. E sabe, o único ser que ainda tem um pouco de inocência é a criança. Tanto que Jesus pega uma criança e fala, quem não fizer como um desses pequeninos, não vai entrar no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? Eles são inocentes. Eles não sabem discernir o bem e o mal. São crianças. A inocência está na criança. Qual é a estratégia de Satanás? Erotizar a criança precocemente, trazer o mal para ela, para roubar a cobertura da inocência da vida de uma criança. E Deus nos convoca
a nós assumirmos a nossa identidade nessa noite, viver sobrenaturalmente, aceitar as orientações da palavra de Deus como manual de vida diária, que o Deus da paz os santifique em tudo, diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na turbulência da vida, a paz abraça a nossa alma, abraça a nossa vida, o nosso coração. Sem paz nós não conseguimos viver, mas quando nós vivemos sobrenaturalmente, a nossa mente pode ser renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viver sobrenaturalmente na alma é limpar o coração dos sentimentos negativos, é tirar do coração todo sentimento que prende as dores do passado, é decidir não mais acolher na mente lembranças que produzem esses sentimentos danosos e destruidores, é abrir mão do direito de reivindicar o que não tem mais como ser feito, porque não depende mais de você, e a sua felicidade não pode ficar na mão do outro. É desistir de cultuar velhas feridas que estão adoecendo a alma. É desapegar das memórias que só fazem mal. É perdoar o outro e a si mesmo. Isto é, viver sobrenaturalmente, vivendo a palavra de Deus na vida prática, em todo lugar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua rua, seja na sua igreja, viver a vida na dimensão sobrenatural, isto é, com os pés na terra, na realidade da terra, mas com a mente e com o olhar nas estrelas, porque lá de cima vem a orientação que vai nos guiar onde o Salvador nasceu. Quem olha para as estrelas, mesmo com o pé no chão, vive uma vida sobrenatural. Aquele que estava assentado no trono, dizendo: estou fazendo novas todas as coisas. Deus faz algo novo para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa identidade, querido. No seu DNA está escrito lá, Yahvé, filho de Yahvé, filho de Deus Jeová. Você vai mais perder tempo com bobagem? Você vai mais ficar choramingando e reclamando e murmurando? Não, não, você é filho do Deus soberano, e é isso que você vai fazer agora, em nome de Jesus. Se você entrou aqui essa noite com a sua identidade distorcida, sem saber quem você é, dizendo que você é um zero à esquerda, que você não é nada, que não tem mais jeito para a sua vida, e você chegou aqui e recebeu essa revelação de que você é filho de Deus, e você quer tomar posse dessa revelação, dá um sinal. Aonde você está? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Você quer tomar posse dessa revelação, você não vai mais deixar o inimigo te enganar dizendo que você não é nada, que você é um zero à esquerda, que você não tem valor. Sai do seu lugar, vem cá, eu quero orar com você. Eu quero orar com você que quer uma identidade restaurada. Você que ficou pensando que não tinha mais nenhum valor, vem cá na frente. Pessoas levantaram a mão. E você que está na igreja há anos, que tem vivido uma vida cristã de altos e baixos, que não tem conseguido se firmar. Um dia você está firme na igreja, outro dia você não está. E você quer nessa noite, iniciar uma nova vida. Eis que faço nova todas as coisas, na convicção de quem você é. Em nome de Jesus, vem para cá que eu quero orar com você. Você não vai mais sair daqui pensando que você não é nada. Você não vai mais sair daqui pensando
que nem Deus olha para você. Não, você é especial. Você é a menina dos olhos de Deus. Quando você está andando, Ele olha para você e fala: lá vai minha menina, lá vai meu menino, lá vai aquela pessoa que é meu filho, filho amado, especial. Aleluia, aleluia. Não aceite mais, nunca mais, menos do que você é. Quando Satanás vier contestar sua identidade, você fala: não preciso provar, eu sei quem sou. Eu sou filho amado do Pai, eu sou filho de Deus, eu sou especial, eu tenho a assinatura do Deus poderoso, Yahvé, em mim. Aleluia, aleluia. Vem pra cá, pastora, vem orar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. És mais eu que... Glória a Deus. Deixa eu insistir nesse apelo, porque a gente não está fazendo apelo agora para você entregar a sua vida a Jesus ainda não. Mas você que diz assim: Senhor, eu quero viver a identidade que o Senhor deu para mim. Eu sei que tem mais gente para vir aqui à frente. Vem aqui dizer: Senhor, eu quero mais. Eu quero da identidade que o Senhor tem para mim. Chega de eu acreditar naquilo que as pessoas dizem que eu sou e ficar amargurado e triste. Vem aqui na frente. Vem aqui receber essa unção do Senhor na sua vida. Chega de ficar triste com aquilo que eu ouvi há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, do que eu era, do que eu estava destinado a ser. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver a identidade que o Senhor tem para mim. Declaramos que todas as vidas que o Pai quer que estejam aqui sejam completamente livres para receberem a identidade do Senhor. Estenda a sua mão aí onde você está. Como eu fui abençoada com essa palavra. Diga: Senhor, eu quero me ver como o Senhor me vê. Eu quero o Senhor andar no meu dia a dia como o Senhor me vê. E vamos juntos, como uma declaração profética, declarar esse cântico nessa hora. Vamos juntos, igreja, em nome de Jesus. Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Agora você pode declarar: se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. 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 O Senhor tem cura essa noite aqui para a ansiedade. Eu quero pedir para quem veio aqui na frente, chega mais para frente aqui onde eu estou, por gentileza. O Espírito Santo está mostrando aqui. Se você tem andado muito ansioso, muito ansiosa, talvez até foi diagnosticado
de ansiedade. O Senhor está te chamando aqui para a presença dele aqui no altar, oh Rabachai, porque eu vejo cadeias sendo quebradas aqui essa noite. Talvez você recebeu o diagnóstico de síndrome do pânico, talvez de depressão. Oh Rabachai. Há uma unção do Senhor para quebrar essas cadeias aqui. Vem aqui no altar do Senhor nessa hora. Talvez você diga: pastor, eu sou dominada pelo medo. Eu sou dominado pelo medo. O Senhor vai quebrar cadeias de medo aqui agora. De sonhar mais, de acreditar mais no futuro. Vem aqui para frente, vem aqui para o altar. O Senhor liberou anjos aqui essa noite, e eu vejo anjos, com a água de Deus trazendo um refrigério. Tem pessoas que vão sentir como uma água caindo na tua cabeça. Eu vejo também pessoas com problema de insônia. O Senhor vai curar o teu sono. Vem aqui para você receber essa cura. E talvez enquanto a gente contava os testemunhos, você disse: poxa, eu queria tanto ter estado no seminário esses dias. Eu não vim, não me apercebi, ou não pude. E eu preciso de uma cura. Jeová Rafa, que Sara está aqui, está aqui. Vem aqui no altar, pode ser aqui na lateral. Chorabala. Senhor, nós te pedimos, enquanto nós adoramos, que esses anjos que eu vejo com tesouras, eles possam ir quebrando essas correntes. Que essa água de refrigério, enquanto nós adoramos, amado, possa estar sendo derramada sobre esse coração aflito, sobre esse coração triste. E nós profetizamos que até a tristeza, a partir de hoje, vai cantar de alegria, porque o Rei da Glória chegou. Vem com a tua glória, vem com a tua glória. Senhor, liberamos esse anjo que toca esse chofar nessa hora, trazendo cura para aqueles que achavam que não podiam continuar trabalhando para Deus, que pararam no ministério, que pararam na caminhada de trabalhar para Deus. O chofar de Deus toca nessa hora. Traz o ajuntamento, Senhor. Levanta, levanta, ele e ela. Levanta, Pai, para cumprir o teu propósito, para fazer a tua vontade. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor, seu amor, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Coloca a mão na tua cabeça, recebe esse amor. E se eu passar pelo vale
braços e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que Ele é aquele que nos guarda, me guarda, e em teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Diga, recaio em tua graça, querido Rabalabash. Recaio em tua graça. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Espírito de medo, nós te ordenamos, vai embora em nome de Jesus Cristo. Te ordenamos, espírito de fracasso, de falência. Pastora, eu tive uma experiência muito doida hoje aqui na hora do louvor. Nunca tinha me ocorrido isso aqui. Na hora que a gente estava no louvor, que muita unção hoje aqui no louvor, um demônio apareceu na minha frente. Um bicho como parecendo um minotauro, né? E o Senhor na hora me deu um espírito de ousadia. Eu comecei a falar com esse demônio: sai daqui, você não tem poder. Comecei a falar, e eu falei: Senhor, que demônio era esse? Eu estava perguntando para o Senhor, e Ele me falou: era o espírito de medo. Aleluia. que joga as pessoas dentro das cavernas. O medo faz com que a pessoa fique isolada. Sai em nome de Jesus. Senhor, nós falamos agora e confirmamos a ordem de comando que demos. Em nome de Jesus. Espírito de medo, você que tem tentado atormentar vidas aqui, em nome de Jesus, você que tentou aprisionar, quantas vezes tentando prender as nossas vidas em cavernas, medo de prosperar, medo das pessoas, medo do futuro, medo da liderança, medo de ser liderado, medo de ter comunhão com as pessoas, medo de ficar solteiro, medo do abandono das pessoas, medo do abandono de Deus. Nós falamos com você agora, espírito de medo. Igreja, nós vamos falar juntos. Eu vou falar em nome de Jesus e nós vamos mandar ele sair. Em nome de Jesus. E ele não terá mais poder sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Nós falamos com você agora. Pastora, fala mais. A gente vai mandar ele sair para identificar o que mais esse espírito tenta fazer.
Ele lança a pessoa na depressão, na ansiedade, na vergonha, na inibição. A pessoa fica dentro de casa, tem medo de sair, de ir para algum lugar e ter uma crise de medo, uma crise de pânico. O medo é o sentimento primitivo que fez com que Adão e Eva se escondessem da presença de Deus. Então é o mesmo demônio, é o mesmo espírito maligno que quer que você se esconda da presença de Deus, não é? E aí tem medo de cumprir, de obedecer a palavra, medo de fracassar, medo de não conseguir se realizar. Mas saia todo espírito de medo dessas vidas que tem trazido fobias, que tem trazido síndrome de pânico, que tem trazido transtornos psíquicos, surtos de transtornos psíquicos. Sai agora, em nome de Jesus. Nós ordenamos agora, confirmando essa oração e esse comando. Coloca a mão na tua cabeça, vai alcançar a sua vida, a tua família. Medo traz doenças também, doenças no corpo. Doenças no corpo, muitas doenças provenientes do medo. Nós falamos com você agora. Saia. Espírito de medo, o Senhor deu uma ordem para a sua queda. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos agora, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor! E você pode declarar: se eu passar pelo vale, eu não vou estar só. Se eu passar pelo vale, eu acharei. Esse é o seu descanso, é Jesus. Não senta não, fica aqui um pouquinho aqui na frente, 3 minutinhos só. Nós queremos despedir de vocês com uma canção que o Celso vai louvar o Senhor agora e que nós vamos cantar o refrão junto com ele, tá? É uma súplica que nós fazemos ao Senhor e nessa súplica tem a promessa de Deus para nós. Louvado seja Deus. É bom estar na presença do Senhor. Pode soltar. Aleluia. Oh, aleluia. Alegria. Sinto minha alma a Deus suplicar e não recebe. Confiando fica suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Ele intercede de minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos males salva, bate em cima e te abençoa. Todos são dos céus, porque te abate, ó minha alma, espera nele, com fé e calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo Jesus virá. Oh, breve Jesus vai voltar.
verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Jesus não tarda, espera ainda só um pouquinho e o verás. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, entenda calma, não tenhas medo, ei, Deus espera, e nem sempre Jesus virá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, entenda calma, não tenhas medo, ei, Deus espera, porque vem cedo Jesus virá. Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, e vai nos levar. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.